Olá, turma da disciplina de Matemática Financeira da Unama Porto Velho 2020.2. Espero que estejam bem. Tenho certeza que sim. E vamos parar de mais delongas e iniciar o que? A nossa videoaula. Lembrem-se, conforme já havíamos combinado. Nós iremos assistir às aulas e, consequentemente, vamos fazer todo o reforço na nossa aula remota, né? O que está substituindo a presencial. Ou seja, ao vivo. Assistam a videoaula, vamos para a aula e aí a gente vai ter como se fossem duas aulas em uma só. Vejam que privilégio que vocês estão tendo, hein? Então, olha só. Antes de mais nada, não se preocupem, eu já falei isso várias vezes. Ai, professor, mas se eu ficar não sei o quê, eu estou aqui para ajudá-los. Todo o corpo docente da Unama está aqui para ajudá-los, certo? Então vamos lá, presta atenção. Olha só que interessante. Início de matemática financeira. Lembra que nós já conversamos bastante, por sinal, o seguinte. O que a matemática financeira estuda? O que ela analisa? O dinheiro ao longo do tempo, o rendimento ao longo do tempo. Ou seja, toda essa estrutura de juros, dinheiro, capital, montante, enfim, ao longo do tempo. O quanto ele vale agora, o quanto ele valerá no futuro. Vejam só, vamos começar pelo seguinte. Vocês sabem já, né, a gente já conversou sobre isso, já fizemos essa introdução e agora nós iremos direto para juros simples. Por que juros simples? Justamente porque o juros simples ele vai fazer aquela contabilidade sempre em cima do capital inicial, né? Isso, meus queridos. Não é a banda. É o dinheiro que você investiu no primeiro momento. Ele não é cumulativo. Lembre-se, qualquer coisa é só pegar o slide lá ou vir falar comigo novamente. Mas, o que nos importa aqui é o seguinte. Juros. Juros, conforme nós já conversamos, nada mais é do que aquela recompensa que você possui por não gastar hoje. Professor, mas e se eu pegar emprestado do banco? Pois é, vai ser a recompensa do banco. É só uma questão de perspectiva, certo? Então vamos lá. Os juros nada mais é do que o capital que você investiu hoje multiplicado por uma determinada taxa de juros ao longo de um tempo. As pessoas costumam falar J-Sim, ou alguns ainda costumam usar no lugar do N o T, e aí fica para lembrar J-Cit, certo? Mas isso é na hora do desespero, se você não lembrar, você lembra do J-Sim ou J-Cit, que N é o tempo. O lance é, eu disse a vocês, isto ficará na sua mente. Você acordará com isso na sua cabeça. Juros nada mais é do que o capital por uma determinada taxa a um período de tempo. Então, juros nada mais é do que um capital a uma determinada taxa ao longo de um período de tempo. Juros, portanto, é dado em dinheiro. Capital, portanto, se é o que você investiu naquele momento, se é o que você aplicou naquele momento, é dado em dinheiro. Taxa de juros, ela é dada em percentual ou decimais, lembra? Por exemplo. E o tempo, M, o prazo é dado em dias, meses, ano. Agora, a taxa de juros é um percentual a um determinado período de tempo. Então, a taxa de juros, por exemplo, ela vai ser dada nos exercícios, enfim, nos problemas que nós iremos resolver. Como? Exemplo, 10%
ao mês. Ou 0,10 ao mês. Se a taxa de juros está ao mês, o meu prazo, o meu tempo deverá estar em meses também. Se aqui, se não fosse mês, fosse ao ano, o meu prazo tem que estar em ano. Se aqui for ao dia, imagina 10% ao dia de juros, o meu prazo tem que estar em dia. Perceba, os dois têm que estar no mesmo período temporal. Se a taxa está em dia, o mês tem que estar em dia. Professor, mas e se for mais fácil eu transformar o tempo que já está em dia e a taxa que está ao mês, a taxa em dia? Não tem importância. Faça assim. A gente vai ver isso mais para frente com mais calma. Para este momento eu quero que vocês gravem o seguinte. Taxa tem que estar no mesmo período de tempo do nosso prazo, do nosso N aqui. Tudo bem? Tudo tranquilo? Claro que, conforme nós já até vimos em aula, é muito mais fácil nós lembrarmos disso tudo como com exercícios. Vamos a eles. Mas professor, eu lembro que nós havíamos comentado em aula, fizemos exercícios em que não era toda vez que pedia juros. Tinha hora que pedia a taxa, tinha hora que pedia o capital e assim por diante. Veja. Lembra que eu falei que nós não precisamos decorar nada? Nós devemos entender o que a gente faz? Nós vamos criar este raciocínio juntos. Essa é a ideia. Vejam só. Juros nada mais é do que um capital que você aplica naquele momento a uma determinada taxa de juros pelo tempo, certo? Professor, aí o exercício eu lembro que a gente viu uma hora que fica só o capital de um lado, fica mais fácil da gente achar. Veja, da fórmula principal, nós podemos achar as demais. Quando nós isolamos esta variável aqui, é porque nós queremos saber logo os juros de cara, para facilitar a nossa vida. Nada impede que eu possa usar esta fórmula mãe para achar o capital, a taxa ou o tempo. Mas para facilitar e para que vocês tenham um entendimento um pouco mais amplo, vejam, se eu quiser achar agora o capital, vamos isolar o capital então para ficar mais simples? Olha, da nossa fórmula principal, em que juros nada mais é do que o capital que você aplica por uma determinada taxa ao longo de um tempo. Olhem só. Nós queremos achar então o capital. Vou deixar ele até em azulzinho aqui, ó. Vamos lá. O que eu tenho que fazer então para conseguir isolar o capital das demais variáveis? Veja. Nós temos aqui então que juros é capital a uma determinada taxa ao longo do tempo. Nós queremos isolar o capital. Então, nós vamos pegar o quê? As variáveis em que a gente quer deixar de um lado para o capital ficar sozinho. O que está ao lado do capital? Tanto a taxa quanto o tempo, certo? Eles estão multiplicando o capital. Veja, capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo. Aqui nós temos um sinal de igualdade. Portanto,
Se do lado de cá está multiplicando, a gente passa para lá dividindo. Olha, então a gente vai passar tanto a taxa quanto o tempo que estão multiplicando dividindo. Professor, e os juros? O juros já estava aqui. Veja, juros é igual a capital pela taxa pelo tempo. Então, se eles estavam multiplicando esse lado, eles vão passar dividindo para cá. O juros já estava. Então, o juros continua é igual o capital aqui. E aí, ó, você passou esse para esse lado, então você vai passar dividindo. Taxa. Você passou o tempo aqui para baixo, então ele que está multiplicando, ele vem dividindo também. Como esses dois estavam multiplicando, eles passam multiplicando aqui embaixo também, certo? Então vai ficar o quê? O juros que aqui já estava, o que estava multiplicando aqui em cima passa dividindo aqui embaixo. Vem os dois, olha. Os dois vieram para cá. Dividindo. Ou seja, nós vamos chegar exatamente nesta fórmula aqui, ó. Eu só vou inverter o lado, tá? Que é a mesma coisa. Capital é igual a juros que divide a taxa que multiplica o tempo. Então, capital é igual aos juros que está dividindo a taxa pelo tempo. Chegamos então à fórmula que nos vai dar o capital direto. Professor, eu tenho que usar sempre ela? Eu não posso substituir direto aqui e depois simplesmente passar dividindo? Pode, claro, sem problemas. Aqui é só uma outra maneira de você enxergar. Tudo bem? E se eu quiser, agora, bom, lembrando, né? Eu vou ir apagando e falando, até porque se você quiser, você pode pausar o vídeo, certo? Não se preocupe. Então, vamos retornar aqui para a nossa fórmula principal. Agora nós queremos isolar os juros. Deixar em azul. Aqui está a nossa fórmula principal. Juros nada mais é do que o capital multiplicado por uma taxa ao longo do tempo. Certo? Então olha só. Mesmo procedimento. O capital não estava deste lado e multiplicando os dois? O que a gente fez foi pegar os dois para cá e passa dividindo, certo? Que é a mesma ideia. Olha só, a taxa de juros também está multiplicando o capital e o tempo. O que a gente faz? Isola a taxa de juros aqui e passa dividindo essas duas partes. Como os juros já estava aqui, juros é igual a, veja, o capital e o tempo que estavam multiplicando passam dividindo, certo? Então, juros sobre capital que multiplica o tempo. E olha só quem ficou sozinho dessa vez? A taxa de juros. Ou seja, para facilitar aqui a nossa visão, a taxa de juros nada mais é do que os juros sobre capital pelo tempo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Agora o último, que é o tempo. Nossa, professor, como é que faz o tempo? A mesma coisa. Vamos lá. Professor, você usa o dedo e o apagador? Pois é, agora que eu reparei que estou fazendo isso. Mas é assim mesmo, tá? Olha,
nada mais é do que o capital, eu já entendi, eu sei, não custa nada repetir. Juros nada mais é do que o capital a uma determinada taxa pelo tempo. Agora eu quero saber o tempo. O que eu faço? Isolo o tempo e o que está multiplicando passa dividindo. Então, os juros que aqui já estava é igual. Capital e taxa que estão multiplicando passam dividindo. Capital e taxa é igual ao tempo. Só isso, simples assim. Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos agora então aplicar elas nos nossos probleminhas. Bom, vamos lá então. Vou resolver, nós já fizemos, mas eu vou deixar aqui gravado em vídeo a resolução conforme eu combinei com vocês, tudo bem? É o primeiro exercício daquele slide número 2, que já está lá no arquivos de vocês no Teams, tudo bem? Vejam só, ele diz o seguinte, eu estou com ele escrito aqui ao lado. Um capital de 80 mil dinheiros, eu não especifiquei se era reais, se era dólares, se era dólares australianos, euro, libras, enfim. Dinheiros, um capital de 80 mil dinheiros é aplicado a taxa de 2,5% ao mês durante um trimestre. Pede-se determinar o valor dos juros acumulados neste período. Gente, o que eu falei para vocês? A primeira coisa a se fazer quando a gente vai resolver é colocar o quê? Os dados. Dados. Meu, quando você pega dados e você os descreve, a resolução é quase automática. A resolução é praticamente uma aplicação da fórmula. A questão para você resolver nada mais é do que você fazer uma boa interpretação do problema, ter uma boa interpretação do texto, e isso só vai acontecer se você resolver bastante exercício, se você repetir, se você fazer o famoso bundazora na cadeira, vai ficar ali sentadinho treinando. Eu vou passar mais listas para vocês, não se preocupem. Não se preocupem, é ótimo, né, com mais listas, mas irão fazer sim. E resolver. É treino. Treino, treino, treino. Tudo na vida é o que? Repetição e treino. Repetição e treino. Vê o que errou, melhora. Vê o que errou, melhora. Vê o que... Quando você perceber, você já fez uma escalada gigantesca. Tudo bem? Lembra que eu comentei com vocês, com boa parte de vocês, na aula de sexta-feira. Gente, se vocês lerem 2 páginas por dia, ao final de 5 anos, 35 livros terão sido... Treinem. Peguem esse hábito. Tenham a disciplina de ter o hábito. Quando vocês menos perseveram, estão lá os resultados. Então vamos lá. Dados. Dados. O que os dados nos falam? Nada. Porque dado não fala. Quem fala é você. No máximo você escreve o que é passado. Olha só. Dados. Um capital de 80 mil. Aí o que você faz? Já coloca aqui, ó. Capital de 80 mil. Coloca aqui o símbolo do dinheiro para saber que capital é em dinheiro, certo? 80 mil aplicada a taxa de 2,5% ao mês. Então vamos lá. Taxa é igual a 2,5% ao mês. Professor, está em porcentagem, exatamente. Em juros simples, aqui, depois nós vamos ver os juros compostos na HP, que é outra história. Aqui nós vamos usar sempre os decimais, lembra? Então 2,5% ao mês, 2,5%, 2,5 por 100 é quanto? Vamos lá? Você tem aqui 2,5, 2 casas, 2 zerinhos. Põe os 2 zeros aqui. Vai andar 1, 2, vírgula. Portanto, isso é igual a
0,025 em decimais. Tudo bem? Então, onde nós estamos lendo aqui 2,5% ao mês, nós já iremos colocar 0,025 ao mês. Ao mês. Durante um trimestre. Então ele fala que o prazo é um trimestre. Mas a minha taxa é ao mês. Como eu faço? Trimestre são quantos meses? 3. Então, 3 meses. Taxa ao mês. Prazo em mês. Meses, né? Enfim. Ao mês e mês. Pronto. A minha taxa já está em decimal. O meu prazo já está no mesmo período temporal da taxa. Já tenho o capital, já tenho a taxa, já tenho o tempo. Quero saber os juros. O que eu faço? Uma simples aplicação de fórmula. Nada além disso. Então vamos lá. Você vai ter a resolução. Juros nada mais é do que um capital que você investe a uma determinada taxa ao longo do tempo. Eu quero saber os juros. Ah, sim, a propósito. É sempre bom você também colocar o que você está procurando. Você quer saber juros? Escreve aqui. Juros é o que eu quero saber. Ó. Põe uma interrogação. Tem as 4 variáveis que você pode utilizar na fórmula. Se é essa que eu quero descobrir, tem as outras 3, é só aplicar. Tudo bem? Então, juros nada mais é do que o capital aplicado a uma determinada taxa ao longo do tempo. 80 mil é o capital, então aqui é igual a 80 mil, certo? Que multiplica 0,025 pelo tempo, 3 meses. Juros então é 0,025 vezes 3, isso vai dar 6 mil. O que? Juros é dado em moeda, em dinheiro? Como eu não falei se é reais ou dólares, enfim, 6 mil o que? Dinheiros. Deixa eu até colocar aqui o cifrãozinho na frente. Certo? Ah, professor, se fosse reais aqui? Então 6 mil reais. Aí você coloca o R aqui, ou 6 mil reais. Certo? Tem que colocar, professor, o reais, a grandeza? Sim. Porque se eu coloco aqui juros, 6 mil. 6 mil é o quê? 6 mil mariolas? 6 mil maçãs? 6 mil refrigerantes? 6 mil Coca-Colas? Vou fazer um merchan aí pro nosso colega. Então põe 6 mil, se eu não sei aqui, o cifrão, ou se eu souber, é reais, 6 mil, R cifrão, ou reais. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para o próximo. O próximo, que é o 3 da lista de vocês lá do slide. Um capital de 40 mil, vou considerar reais, tá? Um capital de 40 mil reais foi aplicado em um fundo de poupança por 11 meses, produzindo um rendimento financeiro de R$ 9.680. Qual a taxa de juros oferecida por esta operação? Então vamos lá. Primeira coisa é o que? Dados, certo? Dos dados, nós iremos. Ele diz, capital de 40 mil, então aqui ó, capital de 40 mil,
Eu falei que eu ia considerar reais, certo? Tem que colocar a grandeza. Aplicada em um fundo de poupança por 11 meses. Opa, então nosso prazo, ó, 11 meses. Produziu um rendimento financeiro, ou seja, se um capital a uma determinada taxa ao longo do tempo produz juros. Rendimento financeiro de R$ 9.680. Portanto, juros de R$ 9.680. Certo? Qual a taxa de juros oferecida? Então, qual a taxa? Lembrem? Tempo sempre no mesmo período da taxa. Se o período é meses, a taxa vai sair em meses. Tudo bem? Vamos lá. Resolução. Juros nada mais é do que capital que multiplica uma taxa ao longo do tempo. Professor, e agora? Eu não lembro aquela fórmula. Como é que eu faço mesmo? De duas maneiras. A primeira, você quer saber o quê? Não é a taxa de juros? Então você isola a taxa de juros, certo? Juros já está desse lado. O capital e o tempo que estão multiplicando desse lado passam dividindo. E a taxa vai ficar sozinha, já deixando desse lado. Taxa, juros que aqui estava, sobre capital e o tempo que estava multiplicando passam dividindo. Agora, já isolei a taxa, sei os juros, sei o valor do tempo e sei o valor do capital. O que eu tenho que fazer? Só substituir e aplicar. Percebam que, na realidade, o problema todo, ele é baseado apenas também não, mas ele é baseado principalmente na interpretação de texto. Depois é praticamente aplicação de fórmula, certo? Então vamos lá. Então a taxa que aí está, juros 9.680 sobre, deixa eu passar para esse lado, sobre 40 mil é o capital, 40 mil, que multiplica o tempo, que é 11 meses. Certo? Esta conta aqui você vai multiplicar, depois vai dividir 9.680 dividido por 40 mil vezes 11. Tudo bem? A taxa, então, vai ser dada, a taxa que você vai encontrar na realidade é 0,022 ao que mesmo? Se o tempo estava em meses, a taxa sai em meses. Então 0,022 ao mês. Se a gente for transformar para porcentagem, 0,022 vezes 100. Isso é igual, se quando a gente dividiu, passamos as casas para lá, na multiplicação as casas vêm para cá. Por 100 são duas. Uma, duas. 2,2% ao mês. Certinho? Tudo bem? Vamos para o próximo. Vamos lá para mais um exercício que também está na lista. Vejam só. Uma aplicação de 250 mil, rendendo uma taxa de juros de 1,8% ao mês, produz ao final de determinado período juros no valor de 27 mil. Calcular o prazo da aplicação. Opa! Então vamos lá. Ele nos falou o quê? Aplicação de 250 mil. Eu apliquei neste momento, o que eu apliquei é um capital de 250 mil
Euros, vamos mudar, euros. Nossa, professor, custa nada sonhar, né? Imagina 250 mil euros a gente aplicando, quem dera. Há uma taxa de juros de 1,8% ao mês. Então vamos lá. Taxa de 1,8% ao mês. O que eu já faço logo antes que eu esqueça? Transformo em decimais. 1,8% é igual ao que mesmo? 1,8. São dois zerinhos, coloca aqui os dois zerinhos. Dividido por 100, então você tem que andar duas casinhas. Uma, duas. Sai a vírgula daqui. Portanto, 0,018. Essa taxa, que é dada a 1,8% ao mês, ela pode ser reescrita como 0,018 ao mês. Tudo bem? Porcentagem para decimais. Produz ao final de determinado período. Determinado período. Eu não sei que período é esse, não é mesmo? Ele está pedindo para calcular o prazo da aplicação. Então, se eu não sei qual é o prazo, é o que eu quero achar. Produz juros no valor de... Veja, juros no valor. Juros é em dinheiro, certo? Em moeda. 27 mil. Eu falei que era em euros, então juros é igual a 27 mil euros. O que a gente faz? Eu falei no exercício anterior que dava para fazer de dois jeitos, certo? Ou você isola, ou vamos fazer direto. Juros nada mais é do que capital a uma determinada taxa ao longo do tempo. Quanto que é os juros? 27 mil. O capital, 250 mil. Taxa, 0,018. Que multiplica N. Você pode multiplicar aqui e esse valor passar dividindo. Você já pode isolar os dois aqui e vai ficar o N sozinho, que é o que a gente fazia. Então dá na mesma, percebe? Quando a gente isola a variável antes de colocar os números, é só para facilitar a nossa visão. Tudo bem? É só isso. Se eu quiser jogar tudo isso aqui para baixo e depois fazer a conta, dá na mesma. Então vamos lá. Eu quero saber o N, eu tenho que deixar ele sozinho. 27 mil já estava aqui, 250 mil que multiplica 0,018 vem para baixo. Professor, eu posso fazer essa multiplicação primeiro antes de passar para cá? Com certeza, sem o menor problema. Deixa eu vir para esse lado aqui. Então vai ser 27 mil sobre 250 mil que multiplica 0,018. Isso vai dar o N, que é o que a gente quer saber. Professor, por que normalmente você colocava a variável do lado de lá e agora está do lado de cá? Não tem o menor problema, tudo bem? Aqui não altera nada. Só como a gente já colocou direto na fórmula e aplicou, eu só continuei com o N desse lado. Ah, professor, então se eu escrever assim, N é igual a 27 mil sobre 250 mil, que multiplica 0,018, é a mesma coisa? Com certeza, é a mesma coisa. Tudo bem? Então vamos lá. Portanto, este valor de 27 mil sobre 250 mil, que multiplica 0,018, vai ser igual a N é igual a 6. 6 o quê? A nossa taxa não está ao mês? Então, o nosso prazo vai ser em meses. 6 meses. Simples assim, certo? Vamos fazer um exercício bônus.
Vamos lá, pessoal, para o exercício bônus. Olha só. Um colega meu chegou para mim e disse bem assim: Pablo, cara, eu achei um investimento, maravilhoso, cara. Você vai adorar. Então me diga, né, qual é esse grande investimento? Ele falou, bicho, você pega 2.000zinho hoje, pega lá, cara, do teu salário, 2.000zinho, pá, aplica daqui 3 trimestres, eu te garanto, cara, o dobro do retorno. Pode ficar na paz. Pensei, calma lá. Eu vou agora, coloco 2.000 e daqui 3 trimestres eu tenho o dobro do retorno? Qual será que é a taxa que ele está falando? Vamos lá. Obviamente fui embora quieto, né? Falei assim, vamos ver. Então ele falou para mim o seguinte: você, Pablo, aplica agora. Se você aplica agora, você vai fazer um investimento agora, você vai capitalizar, você vai pôr o seu capital neste momento. Capital é igual então a 2.000, que é do meu salário, então reais. A quê? Ele falou em 3 trimestres. 3 trimestres. Que é trimestres? Professor, são 3 mestres. Não, infeliz. São 3 meses. São 3 meses. Se é 3 trimestres, 3 vezes 3, 9. Então, o rendimento em 9 meses. Certo? Ele disse que o meu rendimento, ou seja, o meu juros, o que eu ia ganhar, o que eu ia obter por ter poupado ao longo desse tempo todo, ia ser o equivalente ao dobro do que eu apliquei. Se eu apliquei 2.000, o dobro é vezes 2. 2.000, os juros 4.000 reais. E o que foi que me chamou a atenção? Que ele não me falou a taxa. E é justamente isso que a gente vai calcular. Eu tenho capital, eu tenho tempo em meses. Se o meu tempo é em meses, a minha taxa vai sair em meses. E os meus juros, 4.000 reais. Temos tudo, agora a resolução é simplesmente o quê? A aplicação da fórmula. Lembrando que juros nada mais é do que o capital a uma determinada taxa ao longo do tempo. Como eu quero saber a taxa, eu posso simplesmente o quê? Passar para o outro lado, dividindo o capital e o tempo. Lembra? Então a taxa é igual, o juros já estava, passo o capital e o tempo dividindo. A taxa, portanto, é juros 4.000 sobre o capital 2.000, que multiplica o tempo, 9 meses. Taxa é igual a... Olha só, gente, antes da gente sair fazendo conta que nem doido. Você não pode simplesmente... Aqui está todo mundo multiplicando, divisão e multiplicação. Então você pode cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros. O 4 aqui, como aqui é uma multiplicação, divisão e multiplicação, você pode já dividir direto. 4 com 2, 4 dividido para 2, 2 dividido para 2, 1. 4 dividido para 2, 2. Isso vai ficar o que então aqui em cima? 2. 1 vezes 9, 9. Professor, eu ainda não entendi isso aqui. Eu posso fazer 4.000 dividido para 2.000 vezes 9 e depois efetuar a conta? Eu posso fazer 4.000, 2.000 vezes 9, 18.000 e divido e faço a conta? Claro que sim, certo? Aqui é só mais um macete para a gente ir
treinando, mais um macete não, mais uma simplificação para a gente já ir treinando, às vezes fica mais fácil, tudo bem? Mas vamos lá então. 4.000 dividido para 18.000, isso vai nos dar 0,222 e assim por diante. O que é nosso período estava em meses, ao mês. Em percentual, multiplica por 100, certo? 0,2222 vezes 100, lembra? Passa a vírgula duas vezes, 22,2% ao mês. Em juros simples, certo? Sinceramente, qual aplicação em juros simples que vai dar uma taxa desse tamanho? Tá com cara de golpe, não é mesmo? É bom que a gente vai ficando esperto com esse tipo de conversa, tudo bem? Bom, pessoal, para a nossa aula inaugural é isso. Na próxima aula iremos resolver mais exercícios desse jeito para a gente ter mais um treino, para a gente ganhar um pouco mais de experiência, tudo bem? E obviamente a matemática financeira vai nos ajudar e muito ao longo da nossa vida, ao longo da nossa experiência tanto acadêmica quanto profissional e obviamente, quem sabe um dia não sai, olha só, da nossa turma, o nosso querido Tio Patinhas, não é mesmo? Boa sorte, galera. Bom descanso.